Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História, revisão para as atividades avaliativas. Lembrando que a semana de atividade avaliativa será do dia 5 a 9 de outubro, próxima semana. E hoje vamos fazer revisão de 2 capítulos, período regencial e segundo reinado. Agenda, 2 de outubro, História Revisão, atividade caderno. Período regencial, que foi de 1831 a 1840. A oposição contra a forma autoritária como Dom Pedro I governava o Império cresceu durante o período em que ele esteve no poder. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, e partiu para Portugal. Com essa idade, Dom Pedro de Alcântara não podia governar o país. Adotou-se, então, o sistema de regências para administrar temporariamente o Brasil. Inicialmente, para cada regência, eram escolhidos 3 regentes entre as pessoas mais influentes e poderosas da época. Mais tarde, passou a ser escolhido apenas um regente. Então, o povo estava descontente com a forma de governar de Dom Pedro I, que era muito autoritário. E para não perder o trono, ele então renunciou, abdicou, voltou para Portugal e deixou o Brasil nas mãos de seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade. Como não podia governar com essa idade, adotou-se então o sistema de regências e para administrar temporariamente o Brasil eram escolhidas pessoas influentes e poderosas da época. As fases do período regencial foram regência trina provisória, que era composta de 3 políticos importantes da época, e governou o Brasil de abril a julho de 1831. Regência trina permanente, também composta de 3 pessoas influentes, governou o Brasil de julho de 1831 a 1835. Depois nós tivemos a regência una do padre Diogo Antônio Feijó, que governou o Brasil de 1835 a 1837. E também nós tivemos a regência una de Pedro de Araújo Lima, que governou o Brasil de 1837 a 1840. O período das regências foi um dos mais difíceis da história do Brasil. Existiram muitos conflitos e revoltas em diferentes lugares do país. E as motivações eram diversas: falta de emprego, os impostos elevados, as dificuldades das províncias em vender seus produtos, a pobreza em que vivia grande parte da população, entre outras. O povo, cada vez mais descontente com a situação, começou várias revoltas. E para tentar acabar com os movimentos de insatisfação, em julho de 1840, os políticos brasileiros resolveram proclamar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Ele tinha apenas 14 anos e só podia governar a partir dos 16 anos, e os políticos então emanciparam o Pedro de Alcântara, e isso ficou conhecido como golpe da maioridade, e com apenas 14 anos ele se tornou imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. E aí vamos conhecer algumas revoltas. Uma das principais foi a revolta do Malês, em 1835. A Bahia passava por um momento difícil durante o período regencial, desencadeado por crises na produção açucareira e pela mudança do centro político para o sudeste brasileiro, né? A capital que foi transferida, o centro político foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro, e isso desencadeou uma crise na Bahia. Nesse contexto, em 1835,
Africanos escravizados muçulmanos, chamados de malês, deram início a uma das importantes revoltas de escravizados no Brasil. Eles lutavam contra a escravidão, a discriminação racial, a miséria e a imposição do catolicismo. O levante foi delatado e contido pelas tropas imperiais, né? O comandante aí, o líder da revolta. Muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte ou submetidos a castigos públicos. Outra revolta, né? Outra revolta importante foi a Guerra dos Farrapos, que ocorreu no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. A Guerra dos Farrapos foi a revolução mais longa do período monárquico. Foi desencadeada pela elite gaúcha, que tinha grandes propriedades rurais e criações de gado. Esse grupo lutava contra os altos impostos cobrados pelo governo sobre seus produtos. Durante o conflito, o Rio Grande do Sul foi declarado independente, formando a República de Piratini em 1837. A revolta terminou em 1845 com a vitória do governo, mas com garantias de diminuição de impostos, perdão para os revoltosos, entre outros acordos. Cabanagem, Grão-Pará, 1835 a 1840. Podemos observar que essa ocorreu no mesmo período da Guerra dos Farrapos. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A província queria se separar do Império do Brasil para ter autonomia política. A cabanagem diferencia-se de outras revoltas por ter sido integradas por pessoas de vários grupos sociais, desde os mais enriquecidos da província, como fazendeiros, até indígenas, negros e mestiços que viviam às margens dos rios em cabanas. Ela foi uma das revoltas mais violentas, com cerca de 30 mil mortos nos conflitos. As tropas imperiais derrotaram os revoltosos. Sabinada aconteceu na Bahia de 1837 a 1848. A Sabinada foi organizada por militares, profissionais liberais, comerciantes e funcionários públicos que estavam descontentes com as decisões do governo e com os impostos cobrados. No entanto, o que realmente motivou o início do conflito foi a convocação de jovens para o serviço militar com o objetivo de conter a Guerra dos Farrapos. O médico e jornalista Francisco Sabino Vieira, que iniciou o movimento e deu o nome a ele, proclamou a República Baiense em 1837. A revolta acabou reprimida pelo governo regencial e seus líderes foram mortos ou presos. Balaiada aconteceu no Maranhão de 1838 a 1841. Os principais organizadores da balaiada eram homens pobres, lavradores, sertanejos, artesãos e negros escravizados inconformados com a opressão que sofriam. Um dos líderes da revolta, Francisco dos Anjos Ferreira, vivia da fabricação de balaios que são cestos feitos de palha trançada. Por isso, os rebelados foram chamados de balaios e o movimento ficou conhecido como balaiada. A revolta mexeu com a estrutura política da região, mas terminou em 1841 já bastante dispersa. Então, podemos observar que a maioria dessas revoltas ocorreram no mesmo período, mas sempre a coroa portuguesa sempre reagia com muita violência e sempre acabava derrotando todos os revoltosos. Mas foi um período de muitas revoltas em várias regiões do Brasil. Todas as regiões sempre querendo independência política, sempre querendo se separar da coroa portuguesa. E vamos ao segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. O período em que Dom Pedro II governou o Brasil
foi chamado de Segundo Reinado ou Segundo Império. Ele começou em 1840 com a antecipação da maioridade do imperador e terminou em 15 de novembro de 1889, quando Dom Pedro II foi deposto pelos militares na proclamação da República. Dom Pedro II foi expulso do Brasil pelos militares e foi proclamada a República, então, no dia 15 de novembro. República, que é o sistema em que o Brasil está até hoje, né? Nós somos uma república, República Federativa do Brasil. Ao iniciar seu governo, Dom Pedro II, além de ter que acabar com as revoltas que vinham ocorrendo desde o período regencial, enfrentou várias outras, né? Imagina Dom Pedro, com apenas 14 anos, já ter que lidar com muitas revoltas que vinham ocorrendo no período regencial, e ainda enfrentou várias outras. Imagina você aí com apenas 14 anos, sendo imperador de um país imenso como o Brasil. Revolta liberal aconteceu em São Paulo e Minas Gerais em 1842. A revolta liberal é resultado de uma disputa política entre liberais e conservadores. Em 1842, o poder moderador fechou a Câmara dos Deputados. A medida foi considerada inconstitucional e repressora, e o Partido Liberal promoveu a revolta em São Paulo e Minas Gerais com o objetivo de tomar o poder. No entanto, foi derrotado pelo governo imperial. Revolução Praieira em Pernambuco de 1848 a 1850. A Revolução Praieira recebeu esse nome porque o jornal que publicava as ideias dos revoltosos, que era o jornal Diário Novo, ficava na Rua da Praia, em Recife. A revolução foi promovida por pessoas que tinham enriquecido havia pouco tempo. Elas eram contrárias ao regime monárquico e queriam que o povo tivesse o direito de escolher seus líderes. Então, as pessoas tinham ideias republicanas, que na República, no nosso atual sistema, nós, o povo, é que escolhemos os nossos líderes. E no regime monárquico, na monarquia, esse líder fica no poder até morrer e o seu sucessor é o seu filho, né? O poder sempre passa de pai para filho. Aqueles que defendiam o fim da monarquia e o direito ao voto eram chamados de liberais. Os revoltosos foram derrotados pelo governo imperial em 1850. E como eu falei, sempre o governo imperial derrotava todos os revoltosos, agia com muita violência e usava aí todo o seu poder e influência para que isso acontecesse. Guerra do Paraguai. Dom Pedro II também enfrentou guerras contra alguns países vizinhos. A maior delas foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870. Nessa época, o Paraguai era o país mais desenvolvido da América do Sul. Solano Lopes, presidente do país, queria conquistar terras de Uruguai, da Argentina e do Brasil. Seu objetivo era criar uma saída para o mar, a fim de facilitar o comércio. Então, o presidente Solano Lopes queria conquistar terras do Uruguai, Argentina e do Brasil para que abrissem rotas, né? Criar uma saída para o mar para facilitar o comércio do Paraguai. Para combater os paraguaios, o Brasil, a Argentina e o Uruguai resolveram se unir e formaram a Tríplice Aliança, auxiliados financeiramente pela Inglaterra. A Tríplice Aliança venceu muitas batalhas. As mais importantes foram a Batalha Naval de Riachuelo, a Batalha de Tuiuti e a Batalha de Uruguaiana. No final, os brasileiros invadiram Assunção, capital do Paraguai, e foram vitoriosos graças às forças da Tríplice Aliança. Foram quase 6 anos de uma guerra cruel, com uma enorme perda de vidas humanas. O exército brasileiro saiu da guerra fortalecido e valorizado, e os militares passaram então a acreditar que o país deveria ser governado por eles. O Paraguai saiu arrasado do conflito
e até hoje não conseguiu se recuperar totalmente. O Brasil ficou economicamente enfraquecido, pois foi obrigado a pedir empréstimos a outros países, sobretudo a Inglaterra, que enriqueceu com a guerra, aumentando a sua dívida externa. Na época de Dom Pedro I, ele também pedia empréstimos à Inglaterra, e Dom Pedro II aqui foi obrigado a pedir outro empréstimo, né, principalmente à Inglaterra, aumentando a dívida externa do Brasil, e a Inglaterra que saiu enriquecida com a guerra. Então, aqui encerra o período imperial, né, o Império Brasileiro, e nos próximos capítulos já vamos dar início à República, né, até os dias de hoje. Boa semana de avaliações. A seguir temos uma tarefa do caderno, vocês façam e tem a correção. Leiam, estudem, pesquisem, que o conteúdo vai ficar ainda mais fixado, que vocês vão aprender ainda mais.